Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 10, diz assim a palavra de Deus: pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Oremos. Pai, dependemos para pregar e para ouvir, dependemos total e absolutamente da sua graça e da visitação do seu Espírito. Sem isso, Senhor, esse momento é inútil. Por isso pedimos misericórdia, rogamos, visita-nos pela palavra e pelo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Como temos aprendido, queridos irmãos, o capítulo 5 desta segunda carta de Paulo aos Coríntios trata de uma mensagem maravilhosa, revolucionária e geradora de grandes esperanças e alegrias para todos os que creem na palavra de Jesus Cristo. Por quê? Porque nada pior do que a morte, nada pior do que a morte dos que amamos, nada pior do que o envelhecimento no sentido do nosso corpo indo enfraquecendo, nada pior do que as enfermidades, e os irmãos sabem o quanto nós desejamos a vida. E Paulo compartilhou conosco vários motivos para ser uma pessoa triste. No entanto, ele afirma a sua alegria e a sua constante confiança e coragem em Deus. O fundamento disso eram as promessas de Deus, a promessa da ressurreição do corpo. A nossa doutrina, a doutrina da salvação, segundo as Escrituras, nos assegura que Deus começou em nós a boa obra e Ele irá concluí-la. Deus não é Deus de obras inacabadas. Em nossa cidade tem muitos prédios que já foram começados há muitos anos e nunca foram concluídos. O que Deus começa, Deus termina. Deus nos regenerou. Deus está graciosamente nos santificando e Ele vai consumar, Ele vai concluir sua obra redentora, dando-nos um corpo espiritual, ressurreto, glorificado. A última etapa da obra da salvação é a glorificação. A glorificação, meus irmãos, é o aperfeiçoamento, é a recepção de um corpo que não é mais mortal, não é mais frágil, não entrará mais em decomposição, não estará mais sujeito ao envelhecimento e às enfermidades, muito menos à morte. E a certeza da ressurreição de todos os que creem é a ressurreição de Cristo. Paulo comparou este corpo a uma tenda que vai ser desarmada pela morte. Ele comparou o corpo espiritual prometido a um edifício. Comparem uma tenda feita de peles com um prédio de alvenaria. Temos de Deus um edifício. Esta tenda é a nossa casa terrestre. Eu moro neste corpo e através deste corpo eu moro na terra. Mas Deus tem para nós um edifício que será a nossa casa celestial. Ela será eterna porque será produto das mãos de Deus e não das mãos dos homens. Paulo, meus irmãos, afirma que a vida na terra envolve um gemer por causa do sofrer. Enquanto na terra gememos. Por isso, o que é que nós queremos? Morrer? O que é que nós queremos como produto do gemer?
nos livrar do corpo, não. Nós queremos o corpo ressurreto, o corpo espiritual, o corpo glorificado. Paulo queria mais ainda. Ele não queria experimentar a decomposição do corpo e viver em um estado chamado de intermediário, onde ele estaria desincorporado, aguardando a ressurreição. Ele queria que Jesus voltasse em sua própria geração, e esse corpo, esta tenda, ela seria revestida pela sua habitação celestial, o corpo espiritual, e então o que é mortal, este corpo, seria absorvido pela vida. Era isso que Paulo queria. Por isso ele afirma: temos coragem, temos confiança, temos ânimo, porque enquanto estamos nessa casa, estamos fora de casa. Este corpo e a terra é a nossa casa, mas não é a nossa casa última, a pátria celeste, o céu. No entanto, nenhum de nós vê o céu, nenhum de nós vê a Nova Jerusalém, nenhum de nós vê o corpo ressurreto. Paulo diz, é claro, porque nós andamos por fé e não por vista. Ora, sabendo, meus irmãos, disso, o que é que nós desejamos e preferimos? Estar fora desta casa para estar em casa com Deus, ou seja, a própria morte. No entanto, Paulo não queria a morte como fim, mas como meio para estar presente com o Senhor, para estar plena e perfeitamente presente com Deus do céu. Só tem um jeito: ou o Senhor volta, ou nós partimos para estar com Ele. Ora, quem deseja estar presente com o Senhor em plenitude, precisa compreender que o sentido da vida é vivê-la para agradar a Deus. Temos que agradar alguém. A vida tem sentido, existe razão de viver. Aquilo para o que você vive é o alvo da sua existência. Tenha ou não consciência disso. Paulo deixa claro que ele se devotava à seguinte causa: agradar a Deus. Agradar a Deus era o sentido último da vida dele, era o alvo, era o propósito para o qual ele vivia. E todos sabemos que para agradar a Deus, teremos que desagradar a nós mesmos. Para agradar a Deus, teremos que desagradar aos outros. É impossível agradar a nós mesmos, agradar aos outros e agradar a Deus simultaneamente. Por isso, ser cristão é fazer a escolha de agradar a Deus, sabendo que isso gerará um desagrado, um autodesagrado e um desagrado social. Deus quer que nós o amemos de todo o coração, ou seja, sem rivais. Deus não nos impede de amar pessoas, mas nunca igual ou acima dele, porque ele quer a preeminência, a primazia na nossa vida. Se nós o amamos com todo o coração, todo o entendimento e todas as forças, então, quando tivermos que escolher entre agradar a nós mesmos e a Ele, escolheremos agradar a Ele. Quando tivermos que escolher entre agradar as pessoas às quais nós mais amamos, a esposa, os filhos, os pais e os cônjuges, nós escolheremos agradar a Deus. Esse é o sentido da vida. E Jesus, o Filho de Deus, nosso irmão mais velho, o herdeiro e nós os co-herdeiros com Ele das heranças celestiais, Ele deixou claro que Ele sempre agradava ao Pai. E nas cartas de Paulo às igrejas para as quais escrevia, ele as ensinava como viver e agradar a Deus. Nós precisamos aprender a viver de um modo, com um estilo, com uma maneira, cujo produto final seja a aprovação dos céus. Por isso, Jesus é nosso exemplo a ser imitado. Por 3 vezes, segundo os evangelhos, a voz de Deus o Pai ressoou, clara e nitidamente, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ele me dá prazer, a sua vida me alegra, me satisfaz, me dá prazer.
E nós devemos viver uma vida assim, embora ainda pecadores, embora ainda falhos, devemos, através da oração, do jejum, da palavra de Deus, da comunhão do corpo de Cristo, lançar mão de tudo que Deus disponibilizou para vivermos uma vida que agrade a Deus e não agrade a nós e não agrade aos outros. Fato é, meus irmãos, que a felicidade tão almejada e tida como alvo da vida acaba sendo o produto de viver para agradar a Deus. Quem vive em busca da sua felicidade desagrada a Deus e acaba sendo infeliz tentando ser feliz. Mas aquele que se desagrada e nesse sentido é infeliz para agradar a Deus, ele se torna feliz, porque a felicidade começa dizendo não, não a quem? A um coração pecaminoso, o meu próprio coração. Aparentemente, o meu coração quer o melhor para mim, mas o melhor para mim não é necessariamente o que Deus julga o melhor. Não confie no seu coração. A Bíblia diz que não há nada mais enganoso na face da terra do que o coração humano. Portanto, viva para agradar a Deus. Existe uma outra razão para ter esse alvo? Existe. E Paulo nos conta no verso 10 exatamente o seguinte: pois, mais uma vez uma conjunção ligando o que vai ser dito ao que foi dito. 2 Coríntios 5 é uma sequência lógica de pensamento, onde uma verdade é apresentada, uma outra verdade também tira-se uma conclusão que vira uma nova premissa para uma nova afirmação e para uma nova conclusão. Deus, meus irmãos, levantou esse homem com um pensamento tão claro, tão lógico, tão sequencial, mostrando os desdobramentos práticos da doutrina. Quem crê na ressurreição do corpo, quem tem nas mãos a revelação de Deus, quem tem no coração o Espírito de Deus, porque Deus nos preparou para a glória, dando-nos o seu Espírito, que é o penhor, a garantia. E quem tem a fé, através da qual a promessa de Deus é apreendida pelo testemunho interno do Espírito, quem, meus irmãos, tem estas certezas, faz com que o sentido da vida seja agradar a Deus, tendo a seguinte consciência: é necessário que todos, e Paulo não disse sejam, ele se inclui sejamos, apresentados diante do tribunal de Cristo. Queridos irmãos, há um tribunal, é a esfera maior, é o Supremo Tribunal. No país, no Brasil, nós temos os juízes, os desembargadores, os tribunais estaduais, mas você tem a última instância, é a última chance de recorrer, é o maior. Ali define tudo, uma vez definido ali, não se tem mais para onde recorrer. Não é o de Brasília, é o do céu. Há um tribunal, e quer queiramos, quer não, seremos levados às barras desse tribunal. Os irmãos observem que o texto diz que é necessário que todos sejamos apresentados. O verbo encontra-se na voz passiva, indicando que o sujeito é Deus quem nos leva. Não indica que nós espontaneamente nos aproximamos do tribunal para sermos julgados, mas seremos conduzidos a ele pelo poder de Deus. Toda a humanidade será, pelo poder de Deus, conduzida às barras do tribunal de Cristo. Se os irmãos lerem João, encontrarão a mesma frase dizendo que Jesus foi levado perante o tribunal de Pilatos. Depois os irmãos vão encontrar Paulo em
Atos sendo levado às barras do tribunal de Gálio. Se os irmãos lerem um pouco mais à frente, Atos, encontrarão Paulo novamente sendo levado às barras do tribunal de Festo. Mas a Bíblia fala do tribunal de Cristo. Cristo foi levado às barras de dois tribunais, o judaico e o romano. Injustamente condenado por ambos, foi executado. O que a humanidade não percebe, porque até hoje ele é julgado nas barras do tribunal da nossa consciência, é que aquele que está sendo julgado pelos homens e condenado e rejeitado, ele julgará toda a terra. Ele tem o tribunal, instância última, e todos, enquanto a terra o julga, ele julgará toda a terra. O tribunal romano julgou e o condenou, o tribunal judaico o julgou e o condenou, e ainda hoje as pessoas julgam a Cristo, avaliam sua vida, seus ensinos, o julgam, o condenam e o rejeitam, como o Filho de Deus, o Salvador do mundo, sem saber que um dia ele será o juiz de toda a terra, perante o tribunal de Cristo. É necessário, diz o texto. Isso tem levantado a seguinte questão: se a fé e o arrependimento são os pré-requisitos para a salvação, por que eu terei que comparecer perante o tribunal? Se a salvação é pela graça, por meio da fé, e se agora Deus nos justifica, por que eu ainda serei julgado? Esta questão, ela é produto do seguinte equívoco: pensar que o juízo final, ou o propósito do juízo final, é decidir quem será salvo e quem será condenado. E esse não é o propósito do juízo final. O propósito do juízo final é julgar a todos, os que creem e os que não creem. O que determina a salvação eterna é, durante e sobre a face da terra, o arrependimento e a fé em Cristo como Salvador e Senhor. Já está determinado a salvação. A rejeição de Cristo como Senhor e Salvador já determina a condenação. Portanto, o tribunal último não é para decidir quem será e quem não será salvo, mas para julgar a cada um de acordo com as suas obras. As obras não contribuem para a salvação, mas as obras precisam decorrer dela, e Deus nos julgará de acordo com as nossas obras. Se, crendo e salvos, o obedecemos ou não. Isso não significa que esse juízo trará perda de salvação, mas perda de galardão. Haverá dano de recompensas, mas não de posição. Vamos ver, por exemplo, João 3,18. Quem nele crê, Jesus, não é condenado. Observe, não é. Mas quem não crê nele, Jesus, já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então você não precisa esperar o juízo final para saber quem está condenado e quem não está. Quem crê não é condenado, e quem não crê já está condenado. Ponto final. Veja versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, ele está condenado. Portanto, o critério para a salvação ou a perdição é crer em Cristo ou descrer em Cristo. Isso significa que o propósito do juízo final não é determinar quem será salvo e quem será condenado. Isso já está definido diante
da fé ou da incredulidade, da aceitação da divindade de Jesus como Filho de Deus, como Messias divino, como Cristo de Deus, o Salvador do mundo, ou a rejeição desta verdade bíblica, segundo as Escrituras do Novo Testamento. Essa é a mensagem cristã. Então, qual é o propósito do juízo final? No julgar a todos, incrédulos e crentes, de acordo com as nossas obras. Jesus disse, meus irmãos, que haverão graus de juízo. Não vamos imaginar que uma pessoa que viveu uma vida trabalhando, um chefe de família, mas ele não crê em Cristo, ele terá no inferno o mesmo rigor de penalidade que um Hitler terá, que um Mussolini terá, depois de ter feito tantas barbaridades sobre a face da terra. Todos receberão graus de juízo. Haverá menos rigor, haverá rigor para Sodoma e para Gomorra por causa de sua imoralidade. Mas o rigor para Cafarnaum será muito maior por causa da sua incredulidade. Ok? Então, graus de juízo. Também haverão graus de recompensas e galardões no céu. Existem pessoas que serão salvos como que pelo fogo, ou seja, alguém cuja casa pegou fogo e ele só conseguiu sair por entre as chamas com a roupa do corpo. Ele foi salvo. Tudo o mais foi destruído e ele só saiu com a roupa do corpo. Ele perdeu casa e tudo que tinha. É Paulo nos ensinando que aquele que sobre Jesus Cristo constrói um ministério com materiais que não são nobres, mas materiais comuns e indignos, eles sofrerão a perda de galardão, eles sofrerão dano, mas serão salvos, como que pelo fogo. Serão salvos como alguém que sai por entre as chamas, e chamuscado só sai com a própria vida e a roupa do corpo. Portanto, o propósito do tribunal, meus irmãos, de Deus, não é definir salvação, não é definir perdição. Isso já está definido. O texto diz assim: é necessário que todos sejamos apresentados. Esta palavra apresentados traduz um verbo grego que significa manifestar, tornar público. Algo que está oculto, escondido, privado, se tornará público, notório, claro. Aquilo que é particular será do conhecimento de todos, ou seja, é uma manifestação. Então, o texto está dizendo que mais do que ser apresentado, todos seremos revelados, ou seja, as máscaras cairão. Se eu fui hipócrita, se eu os enganei aqui, se na verdade eu faço disso aqui o meu emprego, eu apenas estou aqui em troca de sustento, isso para mim é um ganha-pão, se eu não vivo o que eu prego, se eu simplesmente represento, no dia do juízo final, eu serei levado às barras do tribunal e eu serei revelado. Jorge Max será conhecido. Se eu fui hipócrita, vocês vão saber. Se você foi, nós saberemos. Porque nós seremos revelados. Nós podemos enganar uns aos outros. Podemos colocar máscaras. Eu aconselhei uma ex-esposa de pastor, uma jovem que não só deixou a igreja, mas deixou tudo. Tão escandalizada estava porque casou com um pastor, uma pessoa que vivia dentro de casa como um ímpio, mas na igreja era uma pessoa aparentemente cristã. E ela se decepcionou tanto com o que ela viu, que ela erradamente, equivocadamente concluiu que não há verdade. E ela abandonou tudo. Uma jovem muito revoltada com a fé e com a igreja. A Bíblia fala sobre os escândalos. Ela deixa claro que eles são inevitáveis, mas ela diz: ai daquele
É melhor amarrar uma corda no pescoço, a outra ponta numa grande pedra, subir num grande precipício e se jogar com a pedra de lá, para que nem sequer o corpo venha boiar. Era melhor ter um destino assim, uma morte trágica como essa, do que aquele que promove escândalos, prejudica a fé e tem causado danos na vida de muitos. Deus não aceita hipocrisia. Se nós detestamos os que aparentemente são sinceros, mas por detrás não são, os irmãos podem imaginar que Deus tolera o hipócrita, principalmente aquele que usou do nome dele, das coisas dele, para tentar mostrar algo que não era. Usar o nome de Deus em vão significa isso. Significa usar de Deus como pretexto para se camuflar, para se esconder. Meus irmãos, é necessário que toda a humanidade, Paulo bota agora na primeira pessoa do plural, todos sejamos, todos o quê? Apresentados, ou seja, manifestados, revelados, descortinados, seremos conhecidos verdadeiramente. Portanto, se tem alguma máscara em mim, ela vai cair. Se tem em você, ela vai cair. O dia do juízo final será um dia de revelação, de colocar tudo às claras. Portanto, comece desde já a tirar máscara por máscara, porque é melhor que as pessoas nos conheçam agora do que lá na frente. Agora, os irmãos, observem, meus irmãos, uma coisa muito séria. Abram aí em Romanos 2,16, por favor. Romanos 2, verso de número 16. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens. Observem, Deus julgará o quê? Os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Os meus pensamentos secretos que ninguém sabe. Eu estou do seu lado, eu estou com você. Você não imagina o que penso no meu coração. Esses pensamentos secretos serão julgados. Daqui a pouco nós veremos que toda palavra frívola que sair da minha boca, eu serei julgado. Palavras, atitudes e pensamentos. O nosso ser vai ser escaneado. Será uma tomografia, uma ressonância. Todo o nosso ser, palavras, atitudes e pensamentos, seremos julgados por Deus. Agora veja 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Toda atitude tem um alvo, um propósito, um meio, mas uma intenção, uma motivação. Até os nossos pensamentos secretos e as motivações. Eu posso dar o dízimo motivado por uma barganha. Eu posso dar o dízimo para aparecer. Eu fiz uma coisa certa com a motivação errada. Então, não só os pensamentos secretos, mas as motivações que foram o motor propulsor da minha atitude, elas também serão julgadas. Paulo está dizendo, vamos ver 1 Timóteo 5, 1 Timóteo 5, 24, os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. Os de outros são descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras aparecem com antecedência e as obras más não podem permanecer ocultas. O que a Bíblia está dizendo, queridos, é que existem pecados que já se tornam conhecidos logo, se tornam públicos, outros depois. Sabe por quê? Porque não há nada encoberto que não venha ser revelado. Jesus disse que Deus prefere um escândalo com a verdade clara do que acoitar e acobertar uma mentira. É o próprio Deus
que faz com que os nossos pecados e a hipocrisia venham à tona. Eu diria assim: vamos abafar este caso para evitar o escândalo. Deus não, Deus faz assim: vamos trazer tudo à tona. A igreja vai passar vergonha, as famílias ficarão envergonhadas, o evangelho vai sofrer, mas Deus é o Deus da verdade e Ele quer tudo claro. Por isso as pessoas dizem: eu dei azar, me viram. Eu dei azar. Ninguém dá azar, meus irmãos. Deus mesmo providencia para que as coisas elas sejam reveladas. Sabe por quê? Porque Deus não quer as coisas encobertas. E aqui Paulo está dizendo: os pecados de uns rapidamente vêm à tona, os de outros depois, mas viram à tona. Então não pense que eu posso permanecer escondido, pecando, fazendo o que é errado aos olhos de Deus e na igreja vivendo como uma pessoa consagrada, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, virá à tona, e tem sido assim. A história das igrejas, a história das famílias tem revelado que Deus sempre traz à tona. Quando Deus demora para trazer à tona, é a misericórdia dele, esperando o nosso arrependimento, querendo que a gente se caia em si, para não passar essa vergonha e parar de pecar. Mas quando o tempo passa e o crente não se arrepende, então Deus diz: vem à tona, vai passar vergonha, vai ser disciplinado, todos saberão, e os prejuízos serão muito grandes para todos. Então, irmãos, por isso Paulo está dizendo que nós seremos apresentados, nós seremos revelados, porque os segredos, os pensamentos secretos, as motivações e também as coisas ocultas, elas virão à tona, diz a palavra de Deus. Portanto, é necessário. Com que propósito é necessário que sejamos revelados diante do tribunal de Cristo? Os irmãos observem bem no meio da frase: para que, indicando o propósito, cada um receba retribuição. Essa palavra significa pagar o que é devido. Pagar o que é devido, nem menos e nem mais. Pagar o que é devido. Cada um de nós vai receber a paga pelo que deve, pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. A vida no corpo é importante. O bem ou o mal que por intermédio desse corpo eu pratico, será retribuído por Deus. Se eu usei as minhas mãos para levantar o caído, ou se eu usei as minhas mãos para derrubar as pessoas por inveja, por ciúme, por ganância, o que eu faço tem sentido moral. Queridos, as nossas atitudes não são neutras. Somos seres morais, somos seres responsáveis, e as nossas atitudes serão moralmente avaliadas por Deus, e nós receberemos de Deus a paga, a retribuição do que fizemos, o bem ou o mal. Portanto, o corpo é muito importante. Observe que, enquanto para o hinduísmo, para o budismo, para o islamismo, para o espiritismo e para o esoterismo, a nova era, todas as religiões do mundo e ideologias, elas olham para o corpo de uma maneira pejorativa. O corpo atrapalha, o corpo impede, o corpo é o problema, a matéria é o problema. E a Bíblia vai dizer negativo. Tanto não é que haverá a ressurreição, e o que eu faço no corpo tem sentido ético e será julgado por Deus. Portanto, é meu dever fazer o bem. O meu corpo tem que ser veículo do bem. A minha língua, membro do meu corpo, não pode destruir a imagem, a moral, o caráter do outro. Os meus lábios não podem falar da vida alheia. As minhas mãos não podem subtrair o que é do outro, nem tocar o que é do outro. Os meus pés não podem me conduzir numa trilha de maldade, de mortandade e de roubo e de outras coisas. O nosso corpo é importante, e o que nós fazemos será retribuído. Haverá retribuição, e isso é justiça. Não está se falando de perda de salvação e nem de ganho. Tanto no inferno quanto no céu, todos seremos julgados. E é claro que aquele que fez muita maldade será
punido mais rigorosamente do inferno do que aquele que não fez tanta maldade. Como também aquele crente que no corpo, ele fez o bem, ele evangelizou, ele foi aos perdidos, ele fez boas obras, ele socorreu o caído, ele serviu a Deus. E o outro não, ele só nega o dízimo, ele mal se envolve com Deus, mal frequenta o culto, não faz nada para ajudar ninguém, não abraça a missão da igreja. Ele vai receber o mesmo do que um crente envolvido com Deus e com a obra? Claro que não. Hebreus diz que Deus não é injusto para se esquecer. Nós somos, Deus não. Lavamos os pés dos santos, nós ajudamos os santos, Deus não se esquecerá. Jesus disse que um copo de água gelada ou fresca, dada a um discípulo dele, por causa dele, será recompensado. Meus irmãos, haverá retribuição. As obras não determinam a salvação, mas elas procedem da salvação. Eu tenho tantos textos para ler para os irmãos, mas Paulo diz em Colossenses que quem fez injustiça receberá a paga da injustiça que cometeu. Jesus disse que por cada palavra fútil, frívola que eu pronunciar, eu vou dar contas a Deus. Cuidado com o que você fala. Quando estamos com raiva, falamos bobagens, falamos besteiras. Tem gente que diz: Deus não quer saber de mim, Deus isso, e fala blasfêmias, porque está com raiva, faz outra coisa. Eu tenho várias sugestões, né? Pode bater com a cabeça na parede, mas não fala contra Deus, não blasfema. Nós vamos dar contas, meus irmãos. Quantas vezes as pessoas dizem: onde está Deus? Cadê Deus na minha vida? Conheço um homem, meus irmãos, que Deus o abençoou tanto, e esse homem ainda fala contra Deus. Nós vamos dar contas. Cuidado com o que você diz. Os seus pensamentos secretos, ninguém sabe, né? Os irmãos não sabem o que eu estou pensando, nenhum de nós sabe. Nós vamos dar conta. As nossas motivações. Eu já contei para os irmãos de um irmão na igreja. Ele sentava lá no último banco, e no dia do dízimo, ele vinha à frente. Ele sabia que o gasofilácio tem uma entrada pequena, mas ele vinha com um envelope bem gordo, e ele não conseguia. Aí aquilo era motivo de riso, as pessoas riam. Ora, era um empresário, trabalhava com cheque. A impressão nítida que todos tinham é que ele queria dizer que o dízimo dele era gordo, que ele também era gordo, né? Que era que nem ele, gordo. Era uma maneira, aquilo causava mal-estar. Podia botar, parecer, irmãos, eu não preciso aparecer. Quer dizer, a motivação. Qual é a motivação? O meu dízimo é o maior dízimo da igreja. A minha oferta, se você não ofertar por amor a Deus e ao próximo, ofertar para dizer que você é o maior contribuinte, isso é vaidade. A motivação está errada. Você está fazendo uma coisa certa com a motivação errada. E lembre-se, a sua atitude tem um alvo que será julgado. Para concretizá-la, você vai escolher um fim, um meio, e a motivação, então, os fins não justificam os meios, e as motivações são levadas em contas por Deus, quando julga as nossas atitudes. Seremos julgados por Deus. O que é que você pratica, o bem ou o mal? O que é que você pratica, não é? O que é que você faz? Haverá retribuição. Por isso, eu termino com duas palavras do apóstolo Pedro. A primeira na sua primeira carta, dizendo: sabendo que aquele que vocês adoram como Pai, ó Paizinho, sabendo que também Ele é juiz, que julga sem favoritismo, sabendo que Ele julga com justiça, e sabendo que Ele julga a cada um de nós de acordo com as nossas obras, sabendo que o mesmo Deus Pai, ao qual adoramos, também é um justo juiz, que julga com justiça segundo as nossas obras, como devemos andar na terra? Ele diz: com temor. Na sua segunda carta ele diz: sabendo que tudo será dissolvido pelo fogo,
Que tipo de pessoas vocês devem ser, sabendo que haverá um juízo, fogo? Ele queima e destrói. Mas tem o fogo que arde, purifica e não destrói, a sarça. Moisés ficou surpreendido. Como é que uma árvore pega fogo e ela não se consome? É o fogo de Deus que queima sem destruir. Esse é o fogo que nós devemos querer. Mas tem o outro fogo que é o juízo, é o fogo que destrói. E Pedro está falando desse fogo que destrói. E ele está dizendo, sabendo que haverá esse fogo, esse juízo, que tipo de pessoa eu devo ser? Sabendo isso, ele pergunta, eu devo procurar ser uma pessoa verdadeiramente cristã? Se eu confesso a Cristo, que eu ande como um cristão, que eu procure agradar a Deus, que eu saiba que o que eu faço, eu vou prestar contas a Deus. Portanto, meus irmãos, não temos e não podemos vacilar com isso. Disse João, vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então, abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E os mortos foram julgados pelo registro do livro, segundo as suas obras. A salvação é pela fé, mas o juízo será sobre as obras. Portanto, seja um obreiro do bem e não do mal. Jesus diz, as últimas palavras da Bíblia, venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um, segundo a sua obra. Jesus está dizendo, em breve, venho em breve, estou chegando, estou trazendo comigo a recompensa, e eu vou retribuir a cada um, segundo a sua obra. A salvação é pela fé, mas o juízo é pelas obras. Portanto, as obras são fundamentais e são partes da fé. O que importa, diz Paulo, é a fé que opera pelo amor. Fé sem obras é morta. Não é a fé genuína, uma fé que não pratica boas obras. Por isso, faça o bem. Faça o bem. Confesse a Deus, abandone toda hipocrisia. Você e eu vamos estar diante dele e seremos julgados. Sabendo disso, como deveríamos viver? Deveríamos viver à luz desta verdade, de que seremos julgados. Sabendo disso, nós deveríamos nos esmerar para agradar a Deus, com sua ajuda e seu socorro. Eu peço a cada irmão e irmã que ore nesse momento, porque aquele que foi crucificado, aquele que foi levado às barras do tribunal de Pilatos e do sumo sacerdote, e foi injustamente condenado, executado como criminoso, e sofreu tanto naquela cruz. Ele que foi julgado será o juiz de toda a terra, e todos estaremos um dia diante dele, o veremos face a face, e o Salvador será o juiz. E eu te pergunto, não é melhor você encontrar agora com o Salvador para tê-lo como juiz, ou você só quer encontrá-lo como juiz? Pense do fundo do seu coração, ore ao Senhor Deus.